Oi pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a base da fé batista. E nós vamos trabalhar a seguinte questão, né? Nós vamos trabalhar as seguintes lições: 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos fazer um apanhado geral porque falam sobre esses tópicos com relação à base da fé batista. Já estamos caminhando para o encerramento dessa disciplina, né, a história dos batistas. Creio que já na próxima aula nós vamos encerrar. Creio não, tenho certeza. Na próxima aula nós estaremos encerrando a breve história dos batistas, tá bom? Vamos lá. Qual é a base de fé, dos batistas? Qual é a base de fé da doutrina batista? Né? Ela tem como base 8 tópicos. Nós vamos falar sobre cada um deles hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar esses 8 tópicos na nossa aula de hoje. A base, as características que distinguem os batistas, né, está exatamente nessa base doutrinária que a denominação possui. A primeira base, né, sem sombra de dúvida, é a número 1, a Bíblia, autoridade única em assunto de religião e fé. Uma coisa que os batistas não abrem mão é do conhecimento da palavra, do conhecimento da Bíblia. Então, a Bíblia sempre vai ser o norte. A Bíblia, ela é a base em qualquer assunto que venha para dentro da comunidade. O líder, quando está com algum tipo de dúvida com relação a resolver algum assunto, ele vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base. Não tem um plano B. Na Igreja Batista, a Bíblia sempre vai ser a base de tudo aquilo, de qualquer assunto, de qualquer decisão, de qualquer encaminhamento que se possa ter na Igreja Batista. Outra coisa outra característica da Igreja Batista, que cada igreja local ela é autônoma, ou seja, a Igreja Batista local ela não precisa de autorização de uma outra Igreja Batista para tomar as suas próprias decisões. Em tudo a Igreja Batista local ela tem a sua autonomia. Ela resolve as suas questões por ela mesma, ou seja, os membros da própria igreja ali decidem o que é melhor para eles. Outra característica da nossa doutrina: 2 ordenanças, batismo e ceia, né? 2 ordenanças, batismo e ceia, ou seja, não existe outro sacramento, não existe outra forma de sacramentos, ou seja, a Igreja Batista, ela tem, as pessoas são batizadas mediante a fé, são convertidas, se convertem e mediante a fé e declaram o seu desejo de batizar. Ninguém ali é batizado obrigado, ninguém ali na Igreja Batista desce as águas batismais sem declarar publicamente a sua fé. Nós costumamos dizer uma expressão que fala pública profissão de fé. Né? Essa é a expressão que a Igreja Batista usa. Ou seja, de um modo geral, aqueles que vão descer as águas batismais, eles declaram a sua fé e dizem: olha, eu creio em Jesus como meu Salvador, e diz para a comunidade, e deixa isso claro para a comunidade, e eu quero o meu batismo, eu quero ser batizado, declaram que quer ser batizado. E o batismo é por imersão, a Igreja Batista batiza por imersão. A ceia do Senhor, onde a Igreja Batista não tem a visão que a ceia traga algum tipo de bênção, tá? A ceia é um memorial, a ceia do Senhor baseado lá no Novo Testamento, quando Jesus diz: fazei em memória de mim. A Igreja Batista entende que a ceia do Senhor é um memorial, aquele momento ali, os crentes estão em comunhão e relembrando lá o sacrifício de Jesus. Então, a ceia tem 2 elementos, que é o cálice e o pão. O cálice lembrando o sangue de Jesus e o pão lembrando o corpo de Jesus.
Então, nós já falamos umas aulas passadas aí sobre a questão da transubstanciação, não tem nada de transubstanciação, é realmente ali um ato memorial e de comunhão entre os seus membros. Outra coisa também, outra característica da Igreja Batista é a questão do sacerdócio dos crentes. O que isso significa? Significa que o crente batista, ele não tem um mediador entre ele e Deus. Ele sabe que ele pode pedir claramente as coisas a Deus, ele pode ir diretamente a Deus sem ter o mediador, sem ter aquele sacerdote, né? Como lá na história da igreja, lá atrás, quando nós vimos lá atrás que as pessoas iam aos sacerdotes pedir perdão pelos pecados e isso e aquilo, não. O crente em Jesus, ele entende que ele pode ir diretamente ao Pai através das suas orações, súplicas e petições por meio de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Outra coisa que é interessante na Igreja Batista, a base da fé da Igreja Batista, é a liberdade individual da alma, né? Uma coisa que a Igreja Batista, ela defende isso. Todos os homens são livres para fazer suas escolhas. Não, a Igreja Batista não interfere na escolha pessoal de ninguém. A Igreja Batista não tem essa visão de ir ali e se meter na vida pessoal de alguém, nas escolhas pessoais de alguém. O indivíduo é responsável por suas escolhas, por suas decisões e, claro, por suas consequências também. E isso, queridos, depois você pode ver com calma na nossa apostila, estão lá os textos bíblicos, vocês podem consultar lá as referências bíblicas com defesa nesses argumentos, tá bom? Porque todos esses argumentos que nós estamos citando aqui, eles têm defesa bíblica e na apostila está apontando para isso. Outra coisa, né, que nós já falamos, os membros da igreja. Só pode ser membros da igreja aqueles convertidos, salvos por Jesus. A Igreja Batista é uma igreja constituída de salvos, membros salvos por Jesus. Aqueles que se declaram salvos por Jesus. Eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Então, aquele que se declara salvo por Jesus, aquele pode ser membro da Igreja Batista. Por isso, que as pessoas, a declaração doutrinária, desde cedo, através dessa declaração, eles aprendem que precisam pregar o evangelho, ou seja, desde o início, né, quando nós falamos aqui a membresia para salvos, os membros são salvos, eles já começam a pregar o evangelho para que outros também possam se salvar. Então aprendem a fazer missões, né? Porque na verdade cada um de nós é um missionário, né? O campo é o mundo e de repente o seu campo é aí do seu lado, seu vizinho, seu amigo de trabalho, seu colega de faculdade, né? Seu parente. Esse é o mundo e é esse que precisa ser salvo, é esse que você precisa falar de Jesus. Outra coisa, né, que nós aprendemos de acordo com a nossa a fé batista, né? Há uma hierarquia, né, digamos assim, a questão dos oficiais. 2 oficiais, o pastor e os diáconos, né? O pastor cumprindo o seu papel de guiar, orientar, direcionar o seu rebanho. E os oficiais ali, os diáconos, para servir a mesa do pastor, a mesa das viúvas, servir a igreja de um modo geral. Está ali para auxiliar e ajudar o pastor no seu ministério. Então, a gente entende que esses são os 2 oficiais da igreja, né? Outra característica, a separação entre Estado e igreja. A Igreja Batista não tem vínculo com o Estado. A Igreja Batista não entende essa questão de promover o reino, né? Nós somos, cada um de nós, eu sou uma cidadã da terra, você é um cidadão da terra, nós pertencemos a essa terra, mas enquanto igreja organizacional, é uma igreja que não
se mistura com o Estado. Ela entende que há separação entre Estado e igreja. Então, isso também é uma característica da Igreja Batista. E encerrando aqui a nossa aula de hoje, a lição 11, ela fala sobre qual é a missão da igreja. E a missão da igreja, amados, está registrado lá em Mateus 18, 28 a 20. Né? E chegando Jesus, disse-lhe: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a missão da Igreja Batista. Como nós estamos falando de Batista, né? Essa é a missão da igreja. Propagar o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Anunciar o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Avançar para que o reino de Deus cresça, para que Jesus volte logo. Porque a Bíblia diz o que? Jesus fala lá no seu sermão profético, lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando ele diz: esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então só assim virá o fim. Se eu quero que Jesus volte logo, se você quer que Jesus volte logo, vamos anunciar o reino. Então, resumindo, quando nós falamos de resumir, quando nós falamos de anunciar o reino, quando nós falamos da grande comissão, quando nós falamos da missão da igreja, nós falamos de missões que se faz com oração, contribuição, chamado e comissionamento. Ou seja, a igreja, o papel da igreja é fazer missões, é fazer o ID, através da oração, orar por missões, contribuir para missões, identificar aqueles que são chamados para a missão, porque nem todos são chamados para ir lá fora, pregar o evangelho. De repente o seu chamado é aqui mesmo, mas tem gente que é chamado para ir lá para outro continente ou para o interiorzão aí desse nosso país. E comissionar, ou seja, preparar, discipular, comissionar pessoas para cumprir essa missão. Queridos, isso tudo que nós estamos falando, estão lá os textos bíblicos na lição de número 11, depois você pode ler lá os textos e acompanhar, porque todos esses tópicos aqui são conferidos com os textos, tá bom? Próxima aula, última lição de História dos Batistas, tá? Fiquem com Deus, um beijão no coração e até a próxima.